aqui a gente vai dar continuidade ao estudo do material do nono ano. A matéria é Introdução aos Estudos Demográficos. Bom, a gente vai observar, na verdade, o foco dessa série de vídeos é a gente conseguir entender os estudos demográficos aplicados a uma nova fase. A gente estava vendo que existe uma nova fase, uma nova ordem mundial e um novo comportamento da população. Esse é o objetivo principal, só que para que a gente possa entender como essa organização acontece, de que forma a gente vai observar essas modificações, é importante que a gente tenha, claro, os princípios básicos de população para que a gente possa entender e fazer uma reflexão sobre isso. Então, por que se estuda a população? A população é importante para compreender várias características de uma região, de um determinado lugar. Então, a gente vai observar o grau de desenvolvimento econômico a partir da população. Também a gente pode observar características culturais, como se uma população tem uma cultura mais urbana ou mais rural, isso pode afetar o comportamento da população. Então, é importante que a gente possa fazer essa análise através de estudos demográficos. Então, para isso que se faz, para isso que se estuda tanto os indicadores da população. Bom, algumas taxas são importantes para que a gente possa avaliar esse processo, e a primeira taxa que a gente observa é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade média? Ela vai medir o percentual de nascimentos de uma determinada área. Então, eu vou ver se essa população tem uma taxa de reprodução alta. Além da taxa de natalidade, a gente pode observar também a taxa de fecundidade, que seria o número de filhos por mulher. Também pode indicar um crescimento ou diminuição de uma população. E como é que eu faço esse cálculo? Como é que ele vai se realizar? A TN, que é a taxa de natalidade, é o total de nascimentos sobre 1.000 habitantes. Então, a partir desse cálculo, eu vou dizer se essa população está se desenvolvendo ou está diminuindo. Se eu tenho uma cidade, na cidade, digamos que a cidade tenha 100 pessoas. E aí, nessa cidade, nasceram no ano de 2013, digamos assim, nasceram 10 crianças. Então, eu vou fazer essa média, né, que é o número total de nascimentos, 10 sobre o número de 1.000 habitantes. Nesse caso aí, você vai adaptar para o total da cidade. Se nasceram 10 crianças, eu tenho um aumento da taxa de natalidade. Então, eu estou observando que tem um aumento daquela população. E aí, eu vou fazer um aumento percentual utilizando com isso esse cálculo. Tá? Então, a taxa de natalidade é uma taxa que busca medir o tamanho, né, o aumento da população, a variação de população e o aumento da natalidade. A taxa de mortalidade, por sua vez, vai observar o percentual de óbitos. Então, se a taxa de natalidade vai observar o percentual de nascimentos, a taxa de mortalidade vai observar o percentual de óbitos. Como eu vou fazer isso? Da mesma forma, agora eu vou olhar o total de óbitos, não mais o total de nascimentos, sobre 1.000 habitantes. E aí eu vou fazer um cálculo. Então, digamos que eu esteja numa cidade de 100 habitantes, se nasceram 100 crianças, eu tive um aumento, uma taxa positiva, um aumento da população. Se morreram 100 pessoas, eu me mantive na mesma lógica, né? A população nem cresceu nem diminuiu. Se nasceram 100 crianças e morreram 50 indivíduos nessa cidade, eu vou observar que eu tive um aumento da população, né, mais ou menos equilibrado, né? Eu aumentei um pouco essa população. Agora, se morreram 100 pessoas e nasceram 50 crianças, eu vou observar que eu tive uma diminuição. Então, eu posso observar a variação do tamanho da população através da indicação dessas taxas. E é importante que a gente possa observar isso. Quando a gente for estudar as transições demográficas, as fases da transição demográfica, a gente vai observar que essa variação pode indicar a existência de alguns fatores externos. Por exemplo, a gente pode observar alguns fatores históricos pontuais, guerras, epidemias, para aumentar o índice de mortalidade. A gente pode observar também a adoção de uma política de combate à natalidade, para observar a redução da taxa de natalidade. A gente pode observar que existe uma nova cultura da mulher que trabalha para diminuir a taxa de natalidade. A gente tem várias questões. Então, a gente vai observar como a sociedade vai influenciar na alteração desses dados e principalmente que a observação desses dados pode ser útil para que a gente possa fazer uma análise da sociedade. Então, você vai observar esses dois fatores para conseguir ver como a sociedade se comporta. Então, e aqui a gente vai olhar o crescimento vegetativo. O que o crescimento vegetativo vai medir?
ele vai medir o crescimento ou não da população. Então eu vou observar como é que essas taxas vão se comportar e vou fazer um cálculo simples. Então eu tenho aqui um cálculo de crescimento vegetativo, que eu vou entender por C e V, que é crescimento vegetativo, são as iniciais, ele é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então eu vou observar essa variação entre taxas, na mesma lógica que a gente falou da cidade, para observar se a população está crescendo ou se ela está diminuindo. É a partir disso que eu vou limitar e saber o índice de desenvolvimento de uma população. Então é importante para, inclusive, saber quais são as características, a gente vai ver isso com mais calma, como a gente pode identificar as características de uma população através da análise desse tipo de cálculo. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!